produtor é encontrado morto em, olha que barbaridade, rapaz, em um curral na zona rural de Carvalhópolis. Você vai ver que o homem que teria matado a vítima deu entrevista para nossa equipe momentos antes de assumir o crime. E para nós ele ficou ali, né? Não é não. Mas quando a polícia pôs a mão nele, a conversa dele foi outra. Põe no ar. Segundo o seu José, ele chegou cedo para trabalhar e viu Sebastião Lourenço de Carvalho, de 66 anos, sangrando no chão. Fui lá às 5 horas da manhã, até às 5 que eu cheguei lá, achei ele no chão. Eu falei, ô Tião, o que é isso aí, meu filho? O que aconteceu? Ele só assinou com a mão e a boca, não falou nada. Seu Sebastião morava a cerca de 200 metros do local onde ele foi encontrado. Neste curral, que estava arrendado para um amigo. Nós deslocamos para o local, constatamos que o indivíduo ainda estava respirando, efetuamos socorro, né, através do serviço de ambulância, mas infelizmente, devido ao ferimento, ele veio a óbito. De acordo com a PM, Sebastião teria tomado uma paulada na cabeça. Ele morava sozinho, não tinha mulher nem filhos. O produtor tinha 6 irmãos que ficaram chocados com o caso, que está sendo considerado pela polícia como homicídio. Princípio, homicídio. Não se tem informação que não conseguimos apurar se alguma coisa foi levada do local. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima discutia constantemente com José Cesário por causa do sítio que foi arrendado para o comerciante. Ainda segundo a PM, os dois teriam discutido no domingo, próximo ao curral. Nunca tive problema com ele. Teve alguma discussão já com ele, alguma coisa? Nunca discuti com ele. A respeito de negócio, não. Sempre o negócio foi correto com ele, honesto, não tem problema. Familiares e amigos se reuniram no velório municipal para dar adeus ao produtor. Enquanto não há um desfecho no caso, a família pede justiça. Com certeza, é o que a gente sempre espera. A gente confia na justiça e é isso que a família espera. Agora é o seguinte, esse que falou com a gente aí, o José Cesário. Aí ele falou com a nossa equipe, tudo isso aí. Você viu, né? Olha, foi a hora que eu cheguei, eu perguntei uma coisa pra ele, viu que ele falou isso, e depois não falou mais nada, e tal e coisa, que essa prosa. Mas a polícia foi conversar com ele. Agora você vai ver o doutor Juliano, que está ao vivo, que é o delegado, está ao vivo conosco, e ele vai falar pra gente como foi a conversa do delegado com o suspeito. Doutor Juliano, como é que foi esse bate-papo com esse homem aí, doutor? Bom dia. Bom dia. Rapaz, na verdade, a gente achou a história do seu José Cesário um pouco fantasiosa, sabe? Até porque, aparentemente, seria muita coincidência ele ter uma discussão com a vítima na noite anterior, no início da noite anterior, e cedo ele encontrar a vítima no local. A gente tinha até uma testemunha que retratava os fatos. Então, no início, ele negou bastante, ele inclusive deu entrevistas para vários setores da imprensa, falando, justamente alegando uma impossibilidade, uma certa revolta com os fatos, uma total inocência, né, evidentemente. Só que no decorrer das investigações durante o dia, a gente acabou constatando essa fantasia. E depois de expor a ele as contradições que a versão dele apresentava, inclusive explicando dos benefícios, né, de uma eventual confissão, ele acabou por confessar os fatos e retratou até certos detalhes do que aconteceu. Ô, doutor, mas ele foi muito frio, falou com a nossa equipe instantes atrás, que nada, e de repente a polícia chega e ele fala, eu acho que muito tranquilo para dar uma entrevista depois de ter matado alguém, não é isso, doutor? Então, surpreendeu muito. Surpreendeu no seguinte aspecto, aos olhos da Polícia Judiciária, ele não é um criminoso quanto mais, ele é um cidadão que praticou um crime. Sim. Só que a frieza com que ele tocou a situação, até porque tinha um filho envolvido nos fatos, não diretamente na ação, mas que presenciou, choca um pouco, inclusive a polícia, porque ele deixou a vítima agonizando durante o período da noite e depois de consultar, segundo ele, né, depois de consultar com o advogado, foi cedo e simulou toda uma situação de resgate, né, acionando a polícia militar. E o pior, em vez de se preocupar com o estado de saúde da vítima, ele, na verdade, foi ao local mais preocupado com a situação jurídica dele. Porque ele não procurou uma ambulância primeiro ele procurou a polícia.
Isso. E ele está preso, doutor Juliano? Isso, ele está preso. Ele foi preso em flagrante na data de ontem, encaminhado para a cadeia pública de Machado e agora aguarda uma deliberação da Justiça e uma apreciação do Ministério Público também. Tá certo. Doutor Juliano, só para a gente terminar aqui, como é que foi quando o senhor chegou, colocou ele frente a frente, fez a pergunta para ele, como é que foi esse momento que ele revelou que ele teria matado o senhor aí? Rapaz, ele negava a todo momento. Ele mantinha firme a versão de que não havia discussão. Ele só foi se retratar da versão depois que a gente jogou com ele e disse que o filho dele tinha falado a verdade. Que coisa. Aí, doutor Juliano. Aí ele mudou tudo. Aí ele mudou a conversa e falou, foi eu mesmo. Ó, doutor, parabéns pelo trabalho do senhor, da equipe. Nós estamos aqui prontos para levar a informação da polícia corretamente. Obrigado, doutor Juliano, falando conosco. Olha só, gente, deu entrevista momentos atrás, antes de falar com a polícia, falou, não fiz nada. De repente, ele chega e confessa para a polícia. Que barbaridade.